Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá? No nosso estudo de hoje, pessoal, foi proposto para vocês fazer o estudo de texto e resolver os exercícios das páginas 19 à página 25 do livro grosso, tá? Então, nesse nosso estudo de hoje, pessoal, eu vou estar deixando a leitura de texto, fazendo o estudo do texto aí, né? A critério de vocês, tá? Só que eu vou estar apresentando aqui alguns conteúdos que está presente nas páginas lá, propostos para vocês. Eu vou estar apresentando alguns conteúdos essenciais aqui, tá? Então, pessoal, eu vou começar aqui por linguagem algébrica, tá? Pessoal, mas o que seria uma linguagem algébrica, tá? Pessoal, essa linguagem algébrica, ela é bem simples e prática, tá? Uma linguagem algébrica, pessoal, ela seria uma linguagem, né? Seria, poderíamos dizer assim, uma expressão matemática que envolve letras e envolve números também, tá? Professor, pode envolver só letras? Pode, mas não é bem assim, envolvendo só letras, tá? Pode envolver só números? Pode, mas nesse caso se tornaria uma expressão numérica, tá? E deixaria de ser uma linguagem algébrica, porque seria algo mais generalizado, tá, pessoal? Então eu vou estar apresentando aqui exemplos para vocês, tá? Por exemplo, a área do triângulo. Exemplo 1, né? Para a gente estar calculando a área do triângulo, né? Eu vou representar aqui por A, tá? Esse A aqui. A área do triângulo, né? Seria base, que eu vou chamar de B, vezes a altura, que eu vou chamar de H. Tudo sobre 2, tá? Isso aqui seria a fórmula para calcular a área do triângulo. E isso aqui seria uma linguagem algébrica, tá? Que tipo de linguagem algébrica? Uma linguagem algébrica que envolve letras, que envolve variáveis e envolve números. Professor, mas quem seriam essas variáveis? Seria H, B e A, onde H e B são variáveis independentes e A seria uma variável dependente, tá? Por quê? Porque o valor de A é de acordo com o valor de B e H, tá? A gente não pode fixar um valor para A e depois, por exemplo, ser uma B e H, certo? Tem que ser ao contrário. Professor, mas e se uma questão der a área e der a base? Dá para encontrar a altura? Dá, né? Dá. E ao contrário também, né? Se a questão der a área, der a altura, dá para encontrar a base, tá? Vamos lá, outro exemplo. Vou só destacar aqui a parte geométrica para vocês, né? Isso aqui é um triângulo sem qualquer característica especial, tá? Né? A gente pode colocar esse lado aqui como sendo a base e a altura aqui dentro, né? Né? A altura pode ser essa distância aqui, tá? Outro exemplo. O exemplo de um retângulo, tá? Vou passar aqui, exemplo 2. Exemplo 2, tá? Para calcular a área do retângulo. A área do retângulo, pessoal, ela se dá pela multiplicação da largura vezes o seu comprimento, né? Então a gente pode chamar aqui de A, né? Colocar aqui um A
e um R aqui embaixo para dizer que é a área do retângulo, tá? Isso seria vezes a largura, né? Vezes seu comprimento, que eu vou chamar de C. L eu vou chamar de largura e comprimento de C, tá? Aqui eu vou representar a parte geométrica só para ficar um pouco mais simples e vocês enxergar, tá? Ó, a largura, por exemplo, poderia ser essa parte aqui de baixo. E o comprimento, essa parte aqui de C, né? Normalmente, pessoal, nos livros aí, nos exercícios, vocês vão encontrar, ao invés de largura e comprimento, vocês vão encontrar base vezes altura, tá? No caso, essa parte aqui seria uma base e essa outra aqui altura, tá? Mas se vocês encontrar largura e comprimento, ou base e altura, a fórmula vale do mesmo jeito, tá? Aí no livro, pessoal, tem um exemplo de um salário de um vendedor, tá certo? Vou deixar aí pra vocês, tá bem? Nessa parte aqui de termos semelhantes, de reconhecimento de termos semelhantes, pessoal, eu vou estar fazendo uma leitura aqui da página 21, tá? E vamos destacar alguns termos pra vocês aí, tá? Começando a leitura, peguem o livro aí, certo? Coloquem na página 21 e vamos lá, reconhecendo termos semelhantes. O anúncio ao lado informa o valor mínimo diário cobrado pela locação de um automóvel. Aí temos aí tipo uma imagem para divulgar, né, a locadora. Continuando a leitura. Celso viajou a Juazeiro do Norte e locou um automóvel nessas condições. A expressão algébrica correspondente ao valor a pagar por dia que Celso rodou, que é X, né? X quilômetros, não sabe quanto é 77,90 mais 0,40 vezes X. Ou seja, seria esse preço aí, né? 77,90 mais 40% de X. Poderíamos ler dessa forma, certo? Aí essa expressão algébrica tem dois termos. Cada termo é formado por um coeficiente, né? Ou seja, uma parte numérica aí, e pode apresentar ou não uma parte literal, né? Ou seja, letras que representam valores variáveis. Observe o esquema a seguir. Aí tem a expressão aí, né? 77,90 mais 0,40 vezes x. E tem destacado aí, né? A parte 77,90, que é o coeficiente, né? E não tem parte literal, né? Por quê? Porque a parte literal seria uma variável, tá? E temos outra parte, né? 0,4 vezes x, né? 0,4 vezes x, né? O coeficiente seria 0,4 ou 0,40, né? E a parte literal seria a variável, né? Que é a letra, parte literal, que é o x, certo? Aí logo abaixo, pessoal, temos outra expressão, um outro exemplo à parte, tá? Agora considere esta outra expressão algébrica que apresenta três termos, né? y7 e menos y sobre 3, tá? Aí separou parte por parte, né? O y será a primeira, né? O y, onde o coeficiente é 1 e a parte literal é a variável, que é o y. Nesse segundo termo é o 7, que o coeficiente é 7 e a parte literal não tem, né? Pois ele não acompanha nenhuma variável. E nesse terceiro termo, menos y sobre 3, o coeficiente seria menos 1/3 e a parte literal seria a nossa variável, que é o y, tá? Aí tem a explicação abaixo, certo? Tem a explicação abaixo de toda essa separação. Aí eu vou deixar essa explicação aí por vocês, tá? Aí lá embaixo tem uma parte destacada, certo? De rosa, acredito eu que seja essa cor. Termos que têm a mesma parte literal são denominados termos semelhantes, certo? Por exemplo, vou passar aqui um exemplo, tá?
o perímetro de um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero, pessoal, ele tem os três lados com a mesma medida, né? Vamos lá. Suponha que isso aqui seja um triângulo equilátero, né? Se os três lados ele tem a mesma medida, a gente pode chamar esse lado de x, né? Vamos lá, x e x, né? Poxa, professor, por que os três lados são x? Porque os três lados têm a mesma medida, né? Se esse lado aqui é x, obriga esses outros dois a ser x também. Mas você pode usar outra variável, né? Azinho, Bzinho, Dzinho. A variável, no caso a letra que vocês queiram, tá? E vou fazer uma recordação aqui. O que seria perímetro? Perímetro é a soma da medida de todos os lados, né? Vou colocar aqui, representar uma variável P, tá? Uma letra P, né? P de perímetro, né? Seria a soma dos três lados, né? X mais x mais x, né? Aí aqui, pessoal, vocês podem observar, ó, temos termos semelhantes, ó. Mesma parte literal, né? Então, se são termos semelhantes, né? 1x mais 1x, 2x. 2x mais 1x, 3x. Tá ok, pessoal? Então, tá aí, pessoal. A soma de termos semelhantes, tá? Um exemplo. Já nessa página 22, pessoal, ela fala o seguinte, ela fala sobre simplificação de expressões algébricas, tá? Eu vou atacar direto aqui a leitura, tá? Embaixo, porque é mais interessante e para não alongar muito, tá? Simplificar uma expressão algébrica é escrever outra expressão equivalente, porém mais simples ou reduzida. Isso é feito somando ou subtraindo os termos semelhantes, ou seja, somente aqueles que têm a mesma parte literal. Para isso, é preciso manter a parte literal e operar apenas os coeficientes de cada termo, né? Aí aqui, pessoal, eu vou estar trabalhando, por exemplo, isso aqui, ó, esse exemplo aqui seria uma simplificação dessa expressão algébrica, né? Porque aqui, ó, tá quebrado numa soma de três termos, né? Vocês podem observar. E a gente reduziu apenas para um único termo, ó, ao operar com essa soma, né? Tá bem? Agora eu vou estar mexendo com esse último exemplo aí, certo? Que tem a parte literal y ao quadrado e a parte literal ax, tá? Eu vou montar aqui, certo? 3y ao quadrado menos 5y ao quadrado mais 6ax menos 3xa, né? Vamos simplificar, ó. Coloca a igualdade, não esqueçam. Agora eu vou cobrar os próximos cálculos que eu pegar mais pra frente. Se não tiver igualdade, eu vou considerar errado, tá? Então vamos atentar para a igualdade, certo? Quem seriam os termos semelhantes aí? Seria 3y ao quadrado menos 5y ao quadrado, né? Aí, pessoal, do livro, na forma que o livro fez, foi tirar termos em evidência, tá? A gente pode estar tirando termos em evidência, mas ao meu ver, dá para fazer de um modo mais simples, né? Se a gente tem 3y ao quadrado menos 5y ao quadrado, né? Basta você repetir a parte literal, né? Vamos repetir a parte literal, né? E a parte dos coeficientes é só você operar com eles, né? 3 menos 5, né? Uma soma de sinais opostos, né? Você subtrai e coloca o sinal do maior, né? Então, 5 menos 3 é 2. E o maior é quem?
3 ou 5? É 5, né? E o sinal que acompanha o 5 é o menos. Agora, ó, vamos ver aqui. Ô professor, deu problema. Por quê? Porque aqui a gente tem 3AX e aqui a gente tem 6AX e aqui 3XA. Opa, deu problema, professor. Aí eu, com calma, penso e respondo. Meus queridos, não deu problema. Por quê? Vamos recordar da nossa aula sobre multiplicação de números inteiros, certo? A propriedade comutativa, certo? X vezes A é a mesma coisa que A vezes X, né? Vamos lembrar aqui um exemplo. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Mas 3 vezes 2 também é 6, certo? Outro exemplo. 2 vezes 10 é 20. Mais 10 vezes 2 também é 20, certo? Então, AX e XA é a mesma coisa, certo? É a mesma parte literal. Então vamos lá. A gente vai repetir a parte literal. E aí a parte dos coeficientes a gente só opera com eles, tá? 6 menos 3, 3, né? Mais 3AX. Ou XA, tanto faz, né? Então com isso a gente simplifica bem mais rápido e mais fácil, acredito eu, do que a forma que o livro traz, tá? Só que o livro ele traz de uma forma mais aberta, né? Então vamos continuar aqui. Já nesse último estudo de texto aí na página 23, falando sobre valor numérico de uma expressão algébrica, né? Eu vou deixar essa parte aí do livro por conta de vocês, tá? E vou usar, pessoal, os exemplos que a gente já está usando aqui, tá? Eu vou usar esse exemplo aqui, esse e esse, tá? A gente tem uma forma geral aqui, uma expressão geral que vale para qualquer triângulo, esse cálculo de área. Isso é uma expressão algébrica, tá? Mas para a gente calcular o valor numérico dessa expressão, a gente pode atribuir valores para as variáveis, né? No caso, se a gente imaginar aqui que esse B é igual a 3 e o nosso H é igual a 2, certo? Aí o problema diz, calcule a área do triângulo, certo? Aí eu vou continuar bem aqui abaixo, tá? Aí no caso, pessoal, a área do triângulo seria, né? Onde tem B, eu boto 3 vezes. Aí onde tem H, eu boto 2 vezes 2. Aí tudo dividido por 2, né? Aí na nossa parte de simplificação, pessoal, eu corto aqui, ó. Cortei aqui, é igual a 3, né? Aí colocar a unidade de medida, né? A área é 3, aí eu posso colocar U ponto A ponto. O que significa isso, professor? Unidade de área, certo? Seria a unidade de medida, isso é muito importante, pessoal. Vamos sempre lembrar da unidade de medida. Professor, e se eu quiser calcular o valor da expressão numérica? O valor numérico dessa expressão algébrica. Perdão, pessoal. Professor, se eu quiser calcular o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, eu posso? Posso. Vamos imaginar uma questão aí. Uma questão em que o lado ou largura, né? A largura desse retângulo é 5 e o comprimento desse retângulo é 3, né? Vou responder aqui abaixo, tá? Aí eu vou colocar aqui A, índice Rzão, né? Para indicar a área do retângulo. Aí onde tem L, eu coloco o valor de L, 5. Vezes o comprimento, que é C. Mas onde tem C, eu posso botar o 3, né? 5 vezes 3 é 15. Aí lembrar da unidade de medida. U ponto A ponto. O que seria isso? Unidade de área, certo? Beleza? Aí vamos imaginar aqui uma questão com esse exemplo aqui, tá? A questão diz o seguinte: calcule o perímetro desse triângulo
Sendo que x vale 3, por exemplo, né? Aí x, nosso x aqui nesse caso seria igual a 3. Professor, é preciso eu fazer 3 mais 3 mais 3. Você pode substituir direto aqui, ó. Que isso é uma fórmula que vale para qualquer triângulo equilátero, tá? Então resolvendo aqui, né? Colocando esse P aqui, né? Que indica perímetro, não esqueçam, né? 3x, 3 vezes x, né? Mas onde tem o x, ó, eu posso tirar o x e botar o 3. Então ficaria 3 vezes 3, né? Que é igual a 3 ao quadrado, né? E 3 ao quadrado é igual a 9, né? O perímetro é igual a 9. Aqui eu posso colocar centímetros, tá? Ou metros, tanto faz a unidade de medida. Aí eu adotei centímetros, tá? Não esqueçam da unidade de medida, tá? Aí, pessoal, os exercícios eu vou deixar pra vocês aí, tá? Boa sorte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô à disposição. Pode me procurar, mandar mensagem ou me ligar, tá? Sem restrição de dia ou de hora. Boa sorte.